Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém? Nós teremos neste momento, queremos nos aquietarmos na presença de Deus com uma oração de invocação e uma oração de confissão a Deus, para que Deus possa estar neste momento conosco. Eu vou pedir que faça essa oração o seu Adolfo, o presbítero Adolfo, que faça essa oração, iniciando o nosso culto desta noite. Pai querido, Pai amado, estamos neste lugar com os corações alegres, porque, Deus, estamos na Tua casa. Casa que é pertinente à nossa existência. Hoje de manhã aprendemos que a razão do nosso viver é a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém. Te louvamos, Deus querido, porque quem é o homem para poder adorar o Deus da glória? Não fora, Pai querido, o Teu Santo Espírito a nos aparelhar. Jamais poderíamos, Deus amado, nos dar ao desfrute de gozar do privilégio de glorificar o Teu santo nome. Ah, Deus querido, Deus amado, quem é o homem para que dele te lembres, e o Filho do homem para que o visites? Entretanto, Deus amado, desde o nosso nascimento, já no ventre materno, ali o Senhor já nos apreciava, ali o Senhor já cuidava de nós. E agora, Deus amado, no decorrer da nossa existência, podemos usufruir destes momentos indeléveis na Tua santa presença. Aceita, Deus querido, a nossa invocação, nosso louvor, e perdoe os nossos pecados, Pai amado. A despeito de tão grandes bênçãos que tens dispensado sobre nós, temos ainda a capacidade de pecar contra Ti. Temos ainda, Senhor Deus, entristecido o nosso Pai Celeste, o nosso Pai querido. A nós nos resta o corar de vergonha diante das nossas atitudes. Mas, Deus querido, use de misericórdia e graça que são costumeiras no Teu lidar para conosco. E mais uma vez, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados. E dá, Pai Santo, que possamos Te louvar, possamos Te adorar na plenitude da Tua santidade. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Nós vamos ler, abra a nossa Bíblia no Salmo 67, vamos ler a uma só voz. Vamos nos colocar de pé para fazermos essa leitura. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Pode se sentar.
chamar o grupo de louvor para estar louvando ao nosso Deus. Mesmo sentados, com água cristalina. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Ó minha alma ao Senhor louva. Assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus. Aleluia. Ó minha alma ao Senhor louva. Aleluia. Uma dor necessita do néctar de uma flor, e não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia. Ao Senhor louvar. Aleluia. Ao Senhor louvar. Som. Foi um bom ensaio, não foi, irmãos? Eu posso solicitar a vocês para se colocarem de pé? Vamos cantar de novo? E enquanto cantamos, vamos ter a oportunidade de consagrar a Deus nossos dízimos e ofertas. De um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Ó minha alma ao Senhor louva. Como a relva verde na encosta da montanha, o amor diante de ti do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, uma rocha, meu Jesus. Aleluia. Ó minha alma ao Senhor louvai.
necessita do néctar de uma flor. Eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia. Ó minha alma ao Senhor louvai. Aleluia. Ó minha alma ao Senhor louvai. Senhor nosso Pai querido, nós te louvamos nessa noite, ó Deus, porque é bom estar na sua casa. Obrigado porque o Senhor tem nos dado esse privilégio, Senhor, como igreja, como família, de estar aqui. E nós devemos isso ao Senhor, ó Pai querido. Muito obrigado. Pedimos que o Senhor esteja abençoando esse culto, essa noite. Tua palavra, ó Pai querido. Nos abençoe para que consigamos, ó Senhor, guardar tudo aquilo que o Senhor tem nos colocado ao coração, ó Deus. Também colocamos diante do Senhor esses dízimos e ofertas aqui depositados. Pedimos que a Tua graça esteja sobre nós. Pedimos que seja bem empregado na Sua obra, Deus. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, podem sentar-se. O nosso culto hoje, nós estamos, um culto um pouco diferente, porque é um culto que nós estamos comemorando também os nossos bebês, a chegada dos nossos bebês. Então, a Persília irá falar uma poesia, Herança do Senhor. Então, é o culto do bebê, então vai estar falando sobre a herança do Senhor. Este poema eu fiz dedicado aos bebês, baseada em Salmo 127, versículo 3, que diz: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. Nesse poema eu vou usar várias vezes a palavra dom. Dom não no sentido de habilidade para alguma coisa ou talento, mas no sentido de presente, dádiva de Deus. E à medida que eu falar os nomes dos pais do bebê, eu vou pedir que eles se coloquem de pé. E permaneçam de pé até que eu termine todo o poema. E se não for muito cansativo, herança do Senhor. Vejam, mamãe e papai, esta herança que lhes cai, da maneira que Deus quis, numa sorte bem feliz. Os filhos são dons de Deus aos amados filhos seus. Seja amada a criança aos pais, dada como herança, como fruto do amor, uma herança do Senhor. Alexandre e Priscila ganham, não feito de argila, Alexandre, bebê lindo, e por isso estão sorrindo. Receberam este dom. Vejam como Deus é bom. Seja amada a criança, dada aos pais como herança, como fruto do amor, uma herança do Senhor. Para o Tiago e a Kelly, não estou vendo os pais se levantando, eu peço que permaneçam de pé.
Para o Tiago e a Kelly, que a união ainda mais se cele com a vinda do Mateus, que é um presente de Deus. Como é lindo este dom! Vejam como Deus é bom. Seja amada a criança dada aos pais como herança, como fruto do amor, uma herança do Senhor. Para o Celso e a Valéria, com carinha nada séria, veio Lourenço risonho a cumprir deles um sonho. Este menino é um dom, vejam como Deus é bom. Muito amada esta criança, dada aos pais como herança, como fruto do amor, uma herança do Senhor. Mais doce que o mel de abelha, para o Marcos e a Célia, veio o Marcos Daniel, presente do Deus fiel. Este menino é um dom, vejam como Deus é bom. Muito amada esta criança, dada aos pais como herança, como fruto do amor, uma herança do Senhor. Para Luciana e o Rodrigo, presente do Deus amigo, veio a linda Micaela, mais bela que a flor mais bela. Esta menina é um dom, vejam como Deus é bom. Muito amada esta criança, dada aos pais como herança, como fruto do amor, uma herança do Senhor. Para a Egla e o Júlio, como de águas o marulho em tranquilo e lindo dia, assim veio a Sofia. Esta criança é um dom, vejam como Deus é bom. Muito amada esta criança, aos pais dada como herança, como fruto do amor, uma herança do Senhor. Do Ivair e da Gisela, Deus fez a vida mais bela, dando-lhes, pois, o filhinho, o Pietro queridinho. Este menino é um dom, vejam como Deus é bom. Muito amada esta criança, dada aos pais como herança, como fruto do amor, uma herança do Senhor. Valendo mais do que grana, para o Glauber e a Luciana, veio Lucas tão amado, assim Deus seja louvado. Este menino é um dom, vejam como Deus é bom. Preciosa é esta criança, dada aos pais como herança, como fruto do amor, uma herança do Senhor. Para Juliana e o Tiago, como mais terno afago, veio a linda e doce Alice. Foi como se o céu se abrisse para lhes mandar este dom. Vejam como Deus é bom. Muito amada esta criança, dada aos pais como herança, como fruto do amor, uma herança do Senhor. Ao Fernando e a Luciene, Deus, em seu amor perene, concedeu sim a Rebeca, linda mais que uma boneca. Esta menina é um dom, vejam como Deus é bom. Muito amada esta criança, dada aos pais como herança, como fruto do amor, uma herança do Senhor. Filho de Caio e Vanessa, que o Henrique sempre cresça abençoado e feliz. E quem é que assim não diz que este menino é um dom? Vejam como Deus é bom. Muito amada esta criança, dada aos pais como herança, como fruto do amor, uma herança do Senhor. Tem Murilo e Patrícia, um bebê, ó que delícia, bênção mais que especial, alegria sem igual. O Lourenço é um dom, vejam como Deus é bom. Muito amada esta criança, aos pais dada como herança, como fruto do amor, uma herança do Senhor. Tem Maurício e Rafaela, a vida ainda mais bela com a vinda de Ana Clara, joia preciosa e rara.
Esta menina é um dom. Vejam como Deus é bom. Muito amada é esta criança, dada aos pais como herança, como fruto do amor, uma herança do Senhor. Para Cláudia e o Isaías, este já findou seus dias. Vieram Paulo e Isabela. Ele é lindo, ela é bela. Eles são mesmo um dom. Vejam como Deus é bom. Do pai fica a lembrança. Para a mãe, esta herança que é a herança do Senhor. Filhos, fruto do amor. A Deus Pai, então, queremos dar o que nós lhe devemos. Verdadeira adoração, demonstrando gratidão por estes bebês tão lindos. À nossa igreja, bem-vindos. Cresçam todos para a glória do Senhor de toda a história. Filhos, fruto do amor, são herança do Senhor. Podem se assentar. Obrigado pelos pais. Eu vou convidar o pastor Misael para estar orando por essas crianças e já em seguida, já apresentando o pastor Gilberto. Nós vamos orar ao nosso Deus. Antes da oração, quero dizer para Persília que, Persília, você é um dom, viu? Louva a Deus aí por sua vida. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, muito obrigado por esse momento em que vemos esta demonstração da Tua bondade, da Tua graça, nestas vidas, ó Deus, que o Senhor trouxe para o convívio de suas famílias, também, ó Deus, para esse momento do convívio da Tua igreja. Agradecemos por cada criança, Senhor. Agradecemos, ó Deus, por cada família. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre cada uma delas. Pedimos a Tua bênção sobre os pais. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude para que, como igreja, jamais deixemos de louvar ao Senhor. Porque por meio destas crianças também o Senhor tem nos alegrado, o Senhor tem nos abençoado. Tem trazido alegria às suas famílias, aos seus lares, e tem trazido também, Senhor Deus, alegria à Tua igreja. Nós te agradecemos porque, como diz a Tua palavra, da boca dos pequeninos é que brota esse perfeito louvor, que agrada o Teu coração, que também, Senhor Deus, edifica as nossas vidas. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor continue concedendo sabedoria, que o Senhor continue concedendo graça a cada pai, a cada família, e que eles, ó Deus, recebam do Senhor todos os recursos necessários para que estas vidas, ó Deus, possam continuar crescendo debaixo da Tua bondade, do desfrute das Tuas promessas. Nós queremos Te agradecer, nós queremos Te louvar, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, hoje nós estamos finalizando o nosso mês do lar, é o mês da família. Esse é o culto de encerramento e a gente louva muito a Deus pela oportunidade de encerrar o nosso mês com essa oportunidade de louvarmos ao Senhor, agradecermos ao Senhor pelos bebês, pelas crianças. Algumas pessoas me perguntaram, o que é isso, culto do bebê, né? De repente, se você está começando a frequentar a nossa igreja, deve achar estranho isso. Outros talvez achem assim, eu acho que esse negócio é de homem. Procurei na Bíblia toda, nunca vi assim, meus servos, adorem-me com o culto do bebê, é uma tradição meramente humana e etc. Mas a nossa igreja é uma igreja da aliança, a aliança de Deus com cada um de nós individualmente, a aliança de Deus com as nossas famílias. Para nós, a vivência da família é uma grande bênção. E é nesse sentido que ter uma oportunidade como essa, para a gente agradecer a Deus pelas vidas que chegam e também para a gente consagrar a Ele essas vidas, a gente pedir a bênção dele sobre cada família, sobre cada lar, que agora foi agraciado, né, com uma criança. Tudo isso para a gente é algo muito precioso. E nós entendemos que isso é cumprimento da prescrição bíblica, de louvarmos a Deus entendendo que os filhos são herança do Senhor.
e de nós já estarmos desde a mais tenra infância orientando essas crianças no caminho em que elas devem andar, já trazendo-as para o convívio da igreja e fazendo-as e destacando-as como parte integrante do corpo de Cristo da nossa igreja. É por isso que nós batizamos crianças no sentido de integrá-las ao corpo de igreja, de crentes, ainda que o corpo que a gente chama de não comungante, mas já sendo abençoadas pelas bênçãos do pacto da graça. Então fica aí o cumprimento a cada pai, mãe, né, as famílias que trouxeram os seus bebês, e a gente louva muito a Deus por essa oportunidade. Nós estamos fechando também esse nosso mês, tendo a oportunidade de ter conosco o reverendo Gilberto, a sua esposa Cristina. Vou pedir para a Cristina ficar em pé, por favor, Cristina. É muito bom ter você aqui conosco, viu, Cristina? Muito obrigado, reverendo Gilberto, por estar aqui conosco. O reverendo Gilberto é conhecido de muitos dos irmãos aqui da nossa igreja, mas caso você não o conheça, ele é pastor da igreja presbiteriana em Catanduva. Eu tive a oportunidade de estar com eles lá no aniversário da igreja esse ano. O reverendo Gilberto, então, ele está cumprindo aquela agenda, né, que a gente tem colocado para a igreja. A cada mês a gente quer trazer um dos colegas do nosso presbitério para ministrar a palavra de Deus. E eu louvo muito a Deus pela vida do reverendo Gilberto. É um pastor experiente do nosso presbitério, alguém com quem eu tenho tido a oportunidade de conviver e com ele aprender muito. Eu louvo muito a Deus pelo modo como eu vejo ele caminhando com Cristo, pela humildade dele. E hoje, a gente conversando por telefone, eu já pedi perdão a ele. Falei, você vai chegar lá, eu deveria ter incluído o seu nome, reverendo Gilberto, no boletim, e não foi feito. Pedi já de antemão perdão a ele, e é realmente uma coisa assim difícil de considerar. Pensei comigo, é mais ou menos como Arão se esquecendo de Moisés, né? Ou, sei lá, Tito se esquecendo de Paulo, esquecer-me do reverendo Gilberto. Então peço perdão mais uma vez, reverendo. Gostaria o correto é que tivesse seu nome aqui na nossa liturgia, mas eu quero agradecer a Deus por sua vida e convidá-lo para vir à frente. Nós vamos mais uma vez orar e em seguida o irmão estará trazendo a palavra de Deus para os nossos corações. Senhor, muito obrigado pela vida do teu servo, pelo privilégio de tê-lo aqui conosco. Obrigado porque ele chegou debaixo da tua paz e vem, ó Deus, como instrumento do Senhor para trazer a tua palavra aos nossos corações. Pedimos a tua bênção sobre ele, sobre a sua família. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, o abençoe nesta hora para falar à família de Deus, para que nossos corações, ó Deus, sejam alcançados, sejam alimentados, abençoados com a tua palavra por intermédio do teu servo. Usa a vida do teu servo. Obrigado, ó Deus, pela presença dele aqui conosco. Nós te agradecemos, pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos para juntos adorarmos a Deus. Já nos alegramos no altar do Senhor com bênçãos que Ele nos tem abençoado nessa noite. E quero convidá-los assim para que nós estejamos nesse momento abrindo a palavra de Deus. Gostaria que você abrisse aí a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Quero assim partilhar minha gratidão ao pastor Misael, ao conselho, a oportunidade de estarmos aqui com os irmãos, retornar à igreja de São José do Rio Preto é um momento singular, importante na minha vida. Há algumas coisas que marcam a vida da gente, e uma delas que, assim, inesquecível,
foi o fato de que quando estava passando por quimioterapia no hospital de base, o conselho esteve lá então no hospital e oraram ali comigo. Eu desci do quarto e eles oraram comigo, e aquilo eu vou guardar no meu coração, pelo menos então até o último dia que eu estiver aqui, deste ato de amor, de carinho. Vamos abrir a palavra de Deus, Gálatas capítulo 6. Quero partilhar uma palavra que está então aí, Gálatas capítulo 6, versos 1 a 3. Nos diz aí a palavra de Deus: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Vamos orar. Querido Deus maravilhoso, nós estamos aqui diante da Tua presença, ó Deus, a buscá-lo, a cultuá-lo, a adorá-lo. Queremos, ó Deus, como expressamos, ó Deus, no hino que nós entoamos ao Senhor, como água cristalina de um rio que vai para o mar, nossa alma vem a Ti, ó Deus, para Te adorar. Nós lhe rogamos, ó Deus, que nesta hora o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor estenda sobre nós a Tua mão cheia de graça e misericórdia, iluminando a nossa mente para que tenhamos a compreensão da Tua palavra e que o Teu Santo Espírito, que outrora inspirou os Teus servos para escreverem para o registro da Tua palavra, venha agora, ó Deus, iluminar-nos para compreendê-la e, ó Deus, de uma maneira singular, ó Deus, inseri-la na nossa alma, inseri-la no nosso coração, para que possamos assim apropriarmos dos benefícios que esta palavra é poderosa para produzir nas nossas vidas. Nós assim lhe rogamos, agradecidos na mediação de Jesus de Nazaré. Em nome dele nós oramos agradecidos. Amém. Irmãos, nós estamos finalizando então aí o mês de maio, mês do lar, mês das mães. E esta é uma oportunidade para que nós estejamos assim a remexer algumas questões que dizem respeito à vida em família. E assim, sendo a igreja uma grande família, é oportuno, é valioso que a família da fé esteja de forma salutar, também trabalhando, revendo, analisando então o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Nós sabemos que uma família convencional, família natural, marido, mulher, né? Então, pais e filhos, genro, sogra, etc. Esta família natural, ela está sujeita aí a que se gere conflitos, problemas naturais, né, que
se não forem tratados, eles trarão sérias consequências. Trarão sérias consequências. E então não é diferente na vida da família de Deus. Não é diferente na vida da igreja. E de maneira que nós precisamos parar para buscarmos na palavra de Deus alimento, orientação, a diretriz de Deus para as nossas vidas. Eu amo muito a descrição, na verdade, a ratificação que o Senhor Jesus ele faz acerca do lugar de oração quando ele conduz ali a purificação do templo. Ele diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Esta é então a melhor designação que temos para este lugar. Jesus está então confirmando a palavra lá do profeta Isaías, mas eu amo muito a colocação que é feita acerca da igreja, do nosso local de reunião como um hospital, como um lugar onde se agregam então pessoas enfermas. Daí então pessoas que ouviram a palavra de Jesus: olha, eu não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores ao arrependimento. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. E a palavra de Deus assim nos revela que quando nós nos reunimos como igreja, nós nos reunimos debaixo da autoridade daquele que é o médico dos médicos, o Senhor Jesus, que ele vem para medicar a nossa alma, para tratar a nossa vida, para alcançar o nosso coração, e ele utiliza de uma forma singular a autoridade, a medicina que flui aí da palavra de Deus. E de maneira que, fazendo uso desta linguagem médica e olhando aqui então para esta passagem que o apóstolo Paulo ele nos traz, eu quero partilhar com os irmãos algumas prescrições bíblicas para a saúde familiar. Algumas prescrições que a palavra de Deus traz-nos para a saúde familiar. E é interessante verificar que o apóstolo Paulo, ele começa aqui com uma linguagem familiar. Ele começa esse capítulo 6 aí da carta aos Gálatas dizendo irmãos, né? E a primeira prescrição que nós encontramos nesta passagem é então a do perdão restaurador do coração. O apóstolo Paulo nos diz aí, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, se alguém for surpreendido em alguma falta, está aqui presente o elemento surpresa, que, na verdade, ele predomina dentro do contexto. Se alguém, em uma situação, em algum momento, for ali, então, alcançado, for, então, ali atingido, né? Ele está, então, estabelecendo a priori a possibilidade de que alguém, um membro da família, alguém, então, seja marido, mulher, filho, ou pai, irmão, irmã, for surpreendido em alguma falta. E é algo, ali um acidente,
Na verdade, é acompanhando a mesma linha de pensamento que o apóstolo João ele escreve. 1 João 2:1 ele diz: olha, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E é então aqui colocando, ele diz: olha, se alguém for surpreendido em alguma falta. Falta, esta é uma expressão que significa literalmente pisar fora do caminho, né? Dentro da perspectiva que se espera, correspondendo à ideia de andar no Espírito, de andar então sendo guiado pelo Espírito de Deus. E aqui então a falta corresponde a pecado, a um erro, a algo que desagrade a Deus, que tenha então alguém inserido nisso, né? E daquilo que o breve catecismo nos diz lá, pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta mesma lei. Assim é então que nós devemos entender que Paulo está dizendo que da necessidade do perdão restaurador. Mesmo porque ninguém pode assim dizer: olha, comigo nunca, ou dizer eu jamais, né, do tipo de justiça própria que o apóstolo Pedro levantou a dizer quando Jesus diz: olha, o Filho do Homem vai ser preso e vós vos escandalizareis. E Pedro diz: olha, Senhor, todos podem se escandalizar, eu jamais, eu não, né? Eu estou pronto para ir com o Senhor até então a morte. Daí então a necessidade de que o povo de Deus, a família de Deus, compreenda então a fragilidade que envolve a nossa vida. Daquilo que Paulo diz: olha, se alguém for surpreendido em alguma falta. E o povo de Deus precisa saber fazer a diferença entre cobrir a nudez de alguém e acobertar o pecado. Entre expor a falta de alguém aos moldes farisaicos e tratar o pecado. Entre estas coisas há necessidade de saber fazer diferença. Acobertar o pecado é fazer vistas grossas ao erro. Cobrir a nudez é tratar ali sem expor, é tratar ali em segredo, é medicar, ali então sem dinamitar a vida da outra pessoa. Nós devemos entender que um dos pilares do cristianismo é então a prática do perdão. Sem o perdão, o cristianismo ele fica manqueba. Sem o perdão, o cristianismo ele é coxo. O perdão ele não é uma questão ali emocional. O perdão é uma questão da vontade. É uma ordem, é mandamento de Deus. E deve estar inserido na vida de todo discípulo de Jesus, de maneira que é um ato da vontade do cristão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos, lá em Colossenses, ele diz: olha, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Assim
esta é então a ordem bíblica. Corrie ten Boom, a autora daquele livro Refúgio Secreto, ela conta então que certa ocasião ela estava pregando numa das igrejas da Inglaterra e ela pregara exatamente sobre o perdão. De repente, quando ela está à porta para cumprimentar as pessoas, estende então ali para ela, um homem estende a mão ali para ela para cumprimentá-la, e ele olha, e ela olha, e ela reconhece ali que aquele homem fora o guarda que havia assassinado seu pai. E nesse momento ela controla suas emoções, e ali então ela estende a mão num ato de obediência, de ordem ali então à vontade de Deus. Nós devemos entender, irmãos, que nós podemos não estar emocionalmente preparados para viver em abraços e beijos em relação talvez a uma circunstância, a um momento, a alguma pessoa. Mas então nós não temos o direito de guardarmos ressentimento, de guardarmos qualquer tipo de rancor, de mágoa dentro do nosso coração. Há necessidade da ministração do perdão. Quando nós então ministramos perdão, nós ministramos saúde emocional, psicológica, saúde espiritual, saúde física para a vida uns dos outros, quer no contexto então familiar, quer então no contexto eclesiástico. A igreja de Deus ministra saúde, ministra graça. Eu amo muito a três expressões que um dos grandes conselheiros cristãos que nós temos no Brasil, Jaime Kemp, ele diz que todo casamento, toda relação conjugal tem que aprender a dizer três frases: eu errei, por favor, me perdoe, eu amo você. Eu errei, por favor, me perdoe, eu amo você. Na verdade, estas três expressões, elas têm que estar presentes na vida de qualquer comunidade cristã, de qualquer, então, discípulo de Jesus que alegue, então, a seguir ao Senhor e servir ao Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a segunda igreja de Corinto, no capítulo 2, versos 7 a 11, Paulo, ele diz ali o seguinte: de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. E ele diz, olha, verso 8, pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. Verso 10, ele diz, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o tenho perdoado, e o fiz na presença de Cristo. E ele diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Sabe, a ministração do perdão, o apóstolo Paulo mostrando e ensinando, e diz ali, olha, a necessidade da aplicação, da ministração do perdão, porque ele diz, olha, porque Satanás é astuto e nós não lhe ignoramos os desígnios. É por isso que o Senhor Jesus ensinou-nos na oração dominical a orarmos e a dizer, Pai nosso, perdoa as nossas dívidas, assim então como nós perdoamos aos nossos devedores. E de maneira que nós devemos entender que para a saúde familiar,
o apóstolo Paulo vem dizer que nós necessitamos do perdão restaurador. Perdão é graça e nós devemos entender este aspecto que o apóstolo Paulo nos dá aqui. Mas além então do perdão restaurador, uma segunda prescrição que o apóstolo Paulo dá aqui para a saúde familiar é então o levar as cargas uns dos outros. Diz aí então o verso 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando nós olhamos e a ideia presente aqui é aquilo que se vê então na vida lá do samaritano, lá de Lucas capítulo 10. Né? Então, ali, daquele homem que vê o homem caído e ele ali se curva, pega aquele homem, desce do animal, vai ali, coloca aquele homem sobre o animal, leva para a hospedaria, cuida dele, para que ele pudesse ali, então, ser tratado. Assim cabe a nós, irmãos. O irmão caiu diante ali da tentação, caiu, a necessidade de nós, então, dispormos a erguê-lo, a levar as cargas, a ajudar. O fardo dele é o nosso fardo. A responsabilidade dele é, então, nossa responsabilidade. Assim, nós precisamos entender que cabe a nós, como povo de Deus. Ouvi algum tempo atrás um pastor partilhando que ele havia sido procurado por um jovem homossexual e esse moço havia partilhado com ele, dito: olha, eu tive numa igreja evangélica, igreja tal, e ali então eu fui pedir ajuda, mas a palavra que eles me disseram: olha, a você cabe aquilo que está lá em Romanos capítulo 1. Deus então, na verdade, já lhe entregou para todo tipo de prática. Aqui não tem lugar para você. E aquele moço, voltando para o pastor, diz: pastor, eu comecei a ser violentado aos 7 anos de idade e Deus me entregou. E Deus me entregou. Sabe, irmãos, nós devemos entender a responsabilidade de levarmos as cargas uns dos outros. Levarmos as cargas é levarmos a mala histórica, o problema, a dificuldade, a luta, então, que cada um de nós temos. Levarmos as cargas uns dos outros. Assim, então, esta é uma responsabilidade que envolve a vida de cada um de nós. A reforma protestante libertou-nos da obrigação da confissão auricular, que na verdade era escravagista e ali então obrigava-nos a comparecer perante um clérigo. Mas ela não nos libertou da confissão mútua, daquilo que Tiago diz: olha, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Assim, então, nós devemos compreender a responsabilidade de levar as cargas, e isso envolve compromisso, envolve aliança. Levar as cargas ali uns dos outros. Alguns dias atrás eu ouvi a questão da história de 2 bêbados que ali então um
estava ali a colocar a mão sobre o ombro do outro e ali a consolá-lo. Ele havia então sido agressivo com a esposa, e ali então o outro bêbado dizendo para ele: olha, ela vai te perdoar, ela vai te perdoar. Isso é então ministração, queridos. Se então no mundo fora uma pessoa embriagada é capaz de ministrar ali, de ajudar, de levar as cargas, porque é então como nós que conhecemos a palavra não podemos então ser omissos nessa direção. A questão que envolve é o seguinte: você é confiável? Você é alguém aí digno de confiança? Você é capaz de guardar segredos? Alguém disse que quem tem um espelho em casa não devia ter coragem de desnudar os outros. Nós devemos entender, irmãos, que essa é então uma responsabilidade que cabe a cada um de nós, no cuidado uns dos outros, né? Não na forma como aquela brincadeira de que 3 pastores foram pescar, né? E ali então estão pescando, no silêncio ali à beira da natureza maravilhosa. E aí um diz: olha, irmão, já que estamos aqui e tal, eu vou confessar uma dificuldade que eu tenho. O que é, irmão? Olha, rapaz, quando eu passo em frente a uma casa lotérica, meu coração quase vem no pescoço de vontade de fazer uma fezinha. Eu tenho essa tentação, eu tenho essa luta. Aí o outro diz: olha, já que você falou isso, né, eu vou compartilhar. Eu também tenho a minha dificuldade, né? Eu gosto muito de um pitozinho. Então eu pito escondido, ninguém sabe, só de vez em quando, para desafogar alguns problemas, né? E então eu pito. E aí permaneceu o silêncio, e o terceiro ficou ali caladinho, quieto, tal, né? Não abria a boca, quando de repente os outros, né? Escuta aí, e você? Será que você não tem nada aí para partilhar? Diz: rapaz, eu tenho um problema aqui da língua, eu estou doidinho para chegar na cidade e contar para todo mundo o problema de vocês dois, né? Irmãos, nós temos visto aí, por exemplo, em grande partes das cidades, equipes médicas que saem, então, que vão de casa em casa ali para tratar da vida, restaurando ali, tratar da saúde das pessoas. O Senhor Jesus nos chamou para isso. O Senhor Jesus nos constituiu como sal da terra. O Senhor Jesus nos constituiu como luz para abençoar. Deus nos chamou para restaurar, para abençoar então ali as famílias, para abençoar as vidas. E é nesse sentido que Paulo diz: olha, levai as cargas uns dos outros. Cabe assim então que nós estejamos entendendo a nossa responsabilidade, meus irmãos. O problema é que nós temos a tendência de sermos, às vezes, mais justos do que o próprio Deus. Mas além, então, da prescrição do perdão, além, então, da responsabilidade de levar as cargas uns dos outros, uma terceira prescrição para a saúde familiar está aí no verso de número 3. Gálatas 6:3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana.
a necessidade do consenso claro de quem somos e daquilo que cada um de nós somos. É preciso que entendamos que nós somos de barro. Paulo diz que o vaso é de barro e que nós somos do barro ruim, lá então o mesmo barro de Adão. E quando compreendemos que na vida da igreja, cada um de nós, no edifício do corpo de Cristo, cada um de nós é um tijolo semelhante então ao outro, com as mesmas dificuldades, nós devemos entender bem esta verdade. A palavra de Deus nos diz, olha, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se ilude. Há uma medida sadia que nós devemos nos ver. Há uma questão de autoestima que nós devemos ter com naturalidade, de amor próprio, de nos aceitarmos, de valorizarmos, né, como seres criados por Deus, de um Deus maravilhoso, mas há então o perigo de nos espiritualizarmos demais, de nos acharmos que somos santarrões, que somos ali então supra-sumo do céu. Há então aqueles que estão às vezes vivendo até decepcionados com Deus. Olha, eu estou achando estranho, Senhor, porque até agora o Senhor não mandou uma carruagem de fogo num redemoinho para me levar lá para os tabernáculos eternos. Eu aqui, santo como sou. Daí então, mas como é que Deus nos vê? Como é que Deus nos vê? Sabe, Davi, ele diz, eu conheço as minhas transgressões, eu conheço a minha vida, eu conheço as minhas falhas. E quando então a pessoa se conhece devidamente, ela nunca vai querer jogar a última pá de terra na vida de outra pessoa. É então a necessidade de compreendermos que se não é a graça de Deus na nossa vida, se não é a graça de Deus para sustentar-nos, nós não estaríamos aqui. É a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus. Nós devemos entender perfeitamente isso. A palavra de Deus nos lembra lá em João 8 que os fariseus trouxeram a Jesus ali de madrugada no templo, trouxeram a mulher ali pega em adultério e então vieram a Jesus e Jesus, voltando-se, diz ali então a eles, olha, quem estiver sem pecado, atire então a primeira pedra. O Senhor Jesus, ele não foi restritivo. Ele então não disse, olha, quem não estiver em adultério. Ou então, outra questão, sabe, nós é que somos restritivos. Nós é que às vezes dizemos assim, olha, eu não fiz isso, então eu posso. Eu não fiz aquilo, eu posso fritar o cara. Daí então a necessidade da compreensão de quem nós somos. E aquele que tinha autoridade, que jamais pecou, ele então não atira pedra àquela mulher, mas diz a ela, vai, filha, nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Meus irmãos, nós devemos entender que assim é por isso que o Senhor Jesus ensinou-nos, dizendo, acautelai-vos do fermento dos fariseus.
acautelai-vos. E ele disse: olha, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E nesse sentido, então, é que Paulo está dizendo: olha, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se ilude. Daí nós devemos lembrar a lei áurea colocada lá pelo Senhor Jesus em Mateus 7:12. Jesus diz: olha, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim também fazeis vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. De maneira que nós devemos tomar cuidado para não dizermos a nós mesmos: espelho, espelho meu, existe alguém mais santo do que eu? Né? Antes de avaliarmos ali os outros, talvez dentro do nosso contexto familiar, porque há necessidade de aprendermos com o apóstolo Paulo, que declarou: fiel é a palavra e digna de inteira aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo diz: olha, ninguém é mais pecador do que eu. Eu sou o principal dos pecadores. De maneira, meus irmãos, que cabe a nós avaliarmos, aplicarmos então a nossa vida. São prescrições que a palavra de Deus nos traz. A prescrição para a saúde familiar envolve, assim, a aplicação do perdão restaurador. A aplicação do perdão, quer no contexto da sua casa, da sua família, quer no contexto nosso maior como família da fé. O levar as cargas uns dos outros. Lembrarmos que cada família aqui tem problemas, são apenas diferentes uns dos outros, mas são problemas. E nós precisamos ajudar uns aos outros. Que nós compreendamos e tenhamos o consenso real de quem somos e o que nós somos. Por isso que, então, quando nós temos essa visão, nós podemos, então, ser bênçãos na vida uns dos outros e podemos, então, estar gerando saúde espiritual, saúde e vida, quer no contexto da família convencional, quer no contexto da família da fé. Que Deus nos ajude e nos abençoe para que nós possamos, assim, aplicar a nós esta palavra e, pela graça do Senhor, aplicá-la às nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém. Nós agora iremos cantar um hino que fala sobre o bebê no lar. Como flor no jardim, desabrocha enfim, transmitindo beleza e olor. Assim dentro do lar veio desabrochar um bebê lindo,
cair, nos fazendo sentir a terra abençoada por Deus. Assim dentro do lar é uma bênção sem par, um bebezinho para os mais seus, um bebê que alegria nos traz e nos traz. Ele é mais que ele é dono do lar. Tantas graças em um bebê faz. Ele vem para nos alegrar. Belo rio a correr, suas águas vão ter de chegar ao destino que é seu. Assim dentro do lar, Deus está a cuidar do bebê que aos pais ele deu. Um bebê que alegria nos traz e nos traz. Ele é mais que adorno do lar. Tantas graças em um bebê faz, ele faz. Ele vem para nos alegrar, porque é fruto do amor, abençoa o Senhor, o bebê que aos pais ele dá. E o lar é feliz, se a Deus sempre bendiz. Nesse lar nada, pois faltará. Um bebê que alegria nos traz e nos traz. Ele é mais que adorno do lar. Tantas graças em um bebê faz, ele faz. Ele vem para nos alegrar. Meus irmãos, nós já estamos chegando aos momentos finais do nosso culto. Esse é um instante para a gente divulgar alguns avisos. Eu convido você a ler o nosso boletim e a verificar a nossa programação, os avisos importantes que estão publicados lá. E eu gostaria apenas de dizer especialmente aos homens que na próxima quinta-feira, dia 30, o feriado, vai acontecer a inauguração da iluminação do campo de futebol da nossa igreja lá na nossa chácara. E os homens então estão sendo convidados para estarem lá, aqueles que quiserem participar desse momento, né, de inauguração, de estarem às 18 horas então na nossa chácara, participando então desse momento. Vai ser esse instante aí para checarem como é que ficou. Então todos os homens sendo convidados. Nós agradecemos muito a Deus pelas vidas dos nossos visitantes. Você que nos visita, é muito bom ter você aqui conosco. E já no momento de apresentação dos pais, a gente já constatou aqui a presença do Pietro, né, que está nos visitando, primeira vez que vem aqui à nossa igreja. Alegria muito grande ter esse pequeno visitante aí, juntamente com seus pais. E também temos aqui o registro de algumas pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Eu vou dizer aqui os nomes, e eu peço a gentileza, à medida em que eu disser os nomes, eu peço às pessoas que se coloquem de pé,
Os irmãos da nossa igreja que estiverem próximos, então, eu peço que estejam cumprimentando os nossos visitantes. Temos conosco, então, a Sônia de Lourdes Aguilar, filha da dona Antonieta. É muito bom ter você aqui, viu, Sônia? Alegria muito grande. Meus irmãos, a gente sempre tem pedido oração pela dona Antonieta, e a gente sempre diz, a dona Antonieta, ela é a mãe da nossa irmã Sueli, então é a primeira vez que a Sônia está aqui conosco. Sempre que a gente vai lá, convida ela para participar aqui com a gente. Muito bom ter você aqui conosco. Deus abençoe muito, viu, Sônia? Também temos Roseli Ferreira nos visitando hoje. Roseli Ferreira está aqui na frente. Seja muito bem-vinda, viu, Roseli? Que Deus abençoe muito a sua vida. Sempre que quiser retornar, é uma alegria para nós, viu? Vânia de Souza Oscar Poloto está ali atrás. Seja bem-vinda, Vânia. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por sua presença, por sua vida aqui conosco, viu? Márcia Cristina, também convidado pela Ivani, está aqui conosco. Está ali. Seja bem-vinda. Que Deus abençoe muito você. Mariana, Osvaldo e Miguel também estão aqui nos visitando hoje pela primeira vez. Que Deus abençoe. Muito bom ter vocês aqui conosco. Se não me engano, a Mariana esteve lá na Unirp, não é isso, Mariana? Isso. Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe. Carlos Hércules Benício e Maria Madalena Benício. Ou é Benício que eu pronuncio, Valéria? Me ajude aí. Benício. Ok. Sejam muito bem-vindos. Bom tê-los aqui conosco, viu? Bom tê-los participando do nosso culto. Então, esses são os visitantes cujos nomes foram passados aqui. Também temos outras pessoas que estão nos visitando, não é pela primeira vez. Ficamos muito alegres aí, então, pela vida do Ivair, da Gisela aqui conosco. Muito bom tê-los aqui, viu? Que Deus abençoe ricamente vocês. Uma alegria muito grande tê-los aqui conosco. Todos os pais também que trouxeram seus filhos para participar desse culto. Aqueles que já estão retornando, que já têm nos visitado há algumas semanas. É sempre bom ter você aqui. Você é sempre bem-vindo, sempre convidado a estar de volta para participar e louvar a Deus conosco. Esses são, então, os avisos. Nós agora teremos um momento de louvor ao nosso Deus com o cântico de um hino. E nós cantaremos esse hino de pé. Ao som do piano nós estaremos nos levantando para cantar ao grupo de louvor que vai nos ajudar. Ok. Então o grupo de louvor é quem vai estar conduzindo o cântico desse hino, hino 367. E enquanto estivermos cantando, quando chegarmos lá na última estrofe, nós convidamos então os pais que tragam os bebês aqui à frente. Nós teremos um momento então de finalização do nosso culto, com um instante de oração e também tendo a oportunidade de presentear cada bebê nesta noite. Vamos colocar de pé. Esse hino houve uma pequena mudança, tá? A nossa irmã Persília, ela reescreveu a letra do hino e a gente vai tentar cantar então todos juntos. A letra vai ser projetada aqui. Os nossos filhos são do Senhor, uma herança de alto valor. Eles são frutos do nosso amor, que vem do amor de Deus. Graças damos por tão grande dom que nós temos, porque Deus é bom. Aqui cantamos em alto som, louvando ao nosso Deus. São nossos filhos um galardão, preciosa herança, satisfação. Por nossos filhos com gratidão, louvamos-te, ó Deus. Graças damos por tão grande dom que nós temos, porque Deus é bom.
Aqui cantamos em alto som, louvando ao nosso Deus. Deus poderoso que tudo vês, dá o crescimento mês após mês. As criancinhas, nossos bebês, por tua graça, ó Deus. Graças damos por tão grande dom que nós temos, porque Deus é bom. Aqui cantamos em alto som, louvando ao nosso Deus. Que os nossos filhos aprendam bem tua palavra como convém. Todos digamos assim, amém. Tua é a glória, ó Deus. Graças damos por tão grande dom que nós temos, porque Deus é bom. Aqui cantamos em alto som, louvando ao nosso Deus. Suas vozes, graças damos. Graças damos porque Deus que nós temos, porque Deus é bom. Aqui cantamos em alto som, louvando ao nosso Deus. Então nós vamos convidar, a igreja pode se assentar, nós vamos convidar então o Matheus Henrique com o Tiago e a Kelly, o Lorenzo com o Celso e a Valéria, para subir todos aqui em cima. O Lorenzo com o Murilo e a Patrícia, o Marcos Daniel com o Marcos e Célia, a Ana Clara com a Rafaela e o Maurício, a Micaela com o Rodrigo e Luciana, a Rebeca com o Fernando e Luciene, a Sofia, Júlio e Egla, o Pietro com a Ivair e Gisele, o Lucas com o Glauber e Luciana, a Alice com Tiago e Juliana, o Henrique com Caio e Vanessa, o Paulo e a Isabela com a Cláudia e a sua irmã. Eu gostaria de convidar as mulheres da SAF para estar entregando as Bíblias para esses. Seu nome. Depois de perto. Seu nome. Tem nome, não. Procura. Gostaria de convidar o pastor Misael para estar aqui na frente, orando por essas crianças, orando pelos pais.
Meus irmãos, nós agradecemos a Deus por esse momento. Você que está nos visitando vê que essa igreja leva a sério o mandamento: crescei e multiplicai-vos. E a gente fica muito feliz aí, né, pelas novas vidas aqui presentes. Nós vamos orar. Com essa oração nós estaremos também encerrando o nosso culto. Após a oração já estaremos impetrando a bênção. E como eu falei no início, estamos também terminando o mês da família. E gostaríamos de convidar você. Nós temos sempre aos finais dos nossos cultos, nesse mês de maio, aberto uma oportunidade para orarmos, para intercedermos, abrindo esse espaço para que você venha para colocar uma questão relacionada à sua vida pessoal, à sua vida familiar. É o momento de buscarmos a Deus, de pedirmos as bênçãos dele sobre nós. E se você deseja participar desse momento de oração, você também é convidado a estar vindo à frente para estarmos orando por você. Eu peço a todos que se coloquem de pé, e nós já com isso então estaremos orando ao nosso Deus. E se você então deseja participar desse momento de oração, tem alguma questão que quer colocar diante da presença do nosso Senhor, eu convido você para vir à frente para nós estarmos terminando o mês da família, intercedendo pelas famílias. Eu gostaria também de convidar o reverendo Gilberto para vir aqui à frente. Nós vamos estar orando e em seguida eu peço ao reverendo Gilberto que esteja impetrando a bênção para a gente. Por favor, reverendo. Nós também ouvimos esse convite da palavra de Deus, esse convite para estarmos levando as cargas uns dos outros, perdoando uns aos outros, caminhando uns com os outros, reconhecendo quem nós somos, com as nossas limitações. Como isso é importante para a gente caminhar em família, como nós precisamos disso dia após dia. É uma oportunidade para estarmos pedindo que Deus nos abençoe nisso também, para que não seja apenas este mês de maio, o mês em que a gente faz esse recorte, né, para pensar na família, mas para que nós possamos pensar e cultivar o relacionamento de amor, de mutualidade, de prática da mutualidade, de apoio mútuo, de ajuda mútua, de vivência do Evangelho, que nós possamos fazer isso não apenas nesse mês, mas no restante desse ano, em toda a nossa caminhada como família. Nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos por esta noite. Te louvamos, ó Deus, por estes bebês que estão aqui, por estas famílias que estão aqui, ó Deus, por cada casal. Agradecemos, Senhor Deus, por cada vida também que agora se aproxima do Senhor e suplica ao Senhor, ó Deus, a tua bênção, a tua intervenção, a ajuda do Senhor, ó Deus. Nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, a vida de nossos queridos, colocamos nas tuas mãos, Senhor Deus, os nossos problemas, aquilo que causa inquietação, que tem tirado a nossa paz. Colocamos diante do Senhor os nossos projetos, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, as nossas mais profundas necessidades e suplicamos, ó Pai, no nome de Jesus, derrama da tua bênção, derrama do teu amor sobre nós, ó Pai. Ó Deus, que dos céus o Senhor esteja ouvindo o nosso clamor, e que o Senhor venha ao nosso encontro, Senhor, e que o Senhor, ó Deus, de modo gracioso, ministre aos nossos corações e derrame da tua bênção sobre as nossas vidas. Abençoa cada família, ó Deus, aqui presente nesta noite, cada família aqui representada, Senhor. Nós entregamos as nossas famílias diante do teu trono e declaramos: elas pertencem ao Senhor. Nós não temos, ó Deus, como prosseguir sem o Senhor. Nós precisamos muito, Senhor, da tua companhia. Precisamos muito, Senhor Deus, da sabedoria que só advém da comunhão com o Senhor. Nós precisamos muito, ó Deus, em primeiro lugar, desfrutarmos em profundidade do Evangelho do Senhor, do perdão, da redenção, da obra profunda que somente Cristo realiza, Senhor.
para que assim nós também possamos caminhar uns com os outros, ó Deus, para que possamos ministrar uns aos outros no poder desse Evangelho, Senhor. Nós suplicamos, ó Deus, a visitação poderosa do Teu Espírito em cada lar aqui representado, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja selando os nossos lares, os nossos relacionamentos conjugais, Senhor Deus, os relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos, que o Senhor possa selar cada relacionamento com a Tua bênção, com a Tua graça, com a Tua paz. E que, ó Deus, essa paz de Cristo que excede todo entendimento, que ela possa reinar em cada lar, ó Pai. Derrama da Tua bênção sobre nós. Ajuda-nos nessa semana que se inicia. Abençoa cada visitante aqui nesta noite, ó Pai, que eles possam sair daqui recebendo a bênção do Senhor sobre seus corações. Nós te agradecemos, ó Deus, por nossas irmãs da Sociedade Auxiliadora Feminina, por esse culto, ó Deus, que elas sentiram no coração o desejo de realizar. Obrigado por elas, pela Tua serva Edna, por cada uma das irmãs. Obrigado, ó Deus, por cada família aqui representada. Mais uma vez nós pedimos as Tuas bênçãos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso maravilhoso Pai Celestial, a comunhão, a consolação e a alegria do Espírito Santo repouse sobre vós, ó Israel de Deus, hoje e até o dia glorioso da vinda de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Nós pedimos que aguardem um instantinho enquanto o pós-lúdio é tocado, para que nós possamos ir até a frente e cumprimentar então os irmãos.